Bom dia. Bom, hoje nós vamos falar sobre poliedros. Tá? Não vou fazer nenhum cálculo de volume de poliedro, essas coisas, eles ficam em outra aula. Mas vou falar sobre a noção de poliedro em geral. A noção de poliedro ocorreu pela primeira vez no livro mais famoso de geometria de todos os tempos, que são os elementos de Euclides. Dizem até que o livro de Euclides, que chama dos 13 livros dos elementos de Euclides, na verdade são 13 partes de um único livro, teve como objetivo final a demonstração de que existem 5 poliedros regulares, que são chamados os sólidos platônicos, porque esses 5 poliedros já eram conhecidos anteriormente, mas nunca tinham sido objeto de um estudo cuidadoso. O final do livro de Euclides é a demonstração de como é que você pode, numa esfera, marcar pontos, de modo que ligando esses pontos você tem, independente da maneira como você marca esses pontos, você tem os 5 poliedros regulares. E nós, no nosso livro, não vamos fazer isso. Vamos apenas provar que só existem esses 5, não existem outros. E vamos fazer isso como consequência de um teorema fundamental, absolutamente básico, que é o chamado Teorema de Euler para poliedros. Vocês certamente já ouviram falar em Euler, né? Ele viveu entre 1707 e 1783. Ele era... Desculpa, eu estou no meio de uma gripe terrível. Ele nasceu na Suíça e viveu na Suíça até quase completar 20 anos, quando aí ele saiu e não voltou mais, porque ele completou 20 anos no meio de uma viagem que ele ia para São Petersburgo, na Rússia. Vocês vão me perguntar, como é que um jovem de 19 para 20 anos, em 1726 para 1727, vai sair da Basileia, ele morava na Suíça, e vai para um lugar inóspito, frio para dedéu, São Petersburgo. A história eu vou resumir para vocês rapidamente, que eu tenho mais coisas a fazer do que isso. É que houve na Rússia, que era um país gigantesco, mas meio dividido entre a civilização e a barbárie, ele teve um imperador notável chamado Pedro o Grande, que era Pedro o Grande por 2 motivos. Primeiro, que ele era grande mesmo fisicamente. Segundo, que ele foi um grande imperador. E ele tinha uma finalidade na vida, que era fazer da Rússia um grande país como é hoje. E então, para isso, antes dele, ele ainda muito jovem, não sei se ele já era imperador, estava para ser, talvez já fosse. Ele foi para a Europa Ocidental, onde estavam os países mais desenvolvidos, conversar com os cientistas e pedir opinião aos sábios da época. E uma das pessoas que muito influenciaram o pensamento de Pedro Grande foi Leibniz, que era matemático, filósofo, diplomata, ele ganhava vida como diplomata, que deu um conselho sábio a Pedro Grande.
falou assim, disse, olha, eu sei que você está preocupado em construir universidades em seu país, para treinar os jovens e fazer desses jovens a base do progresso da Rússia. Ainda bem não, pena que os nossos dirigentes brasileiros não conheceram nenhum Leibniz. Não proliferariam essas universidades que nós temos por aí. Ele disse o seguinte, organize uma academia de ciências em São Petersburgo, que era a capital da Rússia. E traga os maiores sábios europeus que você puder trazer, para que esses sábios cientistas do oeste europeu preparem os futuros professores das universidades russas. Infelizmente, o Pedro faleceu antes de dar início a esse trabalho, mas ele já deixou tudo escrito, pronto, planejado, etc. E a esposa dele, que se chamava Catarina, mas não era a famosa imperatriz Catarina, a Grande, que veio bem depois, uns 50 anos depois, ela seguiu à risca as instruções e então fez a Academia de Ciências de São Petersburgo, que ainda existe, ainda hoje. E trouxe matemáticos, físicos, filósofos ilustres da Europa para trabalhar lá. Duas dessas pessoas que foram para São Petersburgo eram um pouco mais velhas do que o Euler, eram professores na Basileia, mas na Basileia não tinha lugar para todos os matemáticos serem professores, porque tinha uma família, Bernoulli, vocês já viram falar em Bernoulli? Bernoulli é uma das famílias extraordinárias de matemáticos, que em diversas gerações produziu pelo menos 13 matemáticos de altíssimo nome, de altíssimo renome, né? E o nome dá uma confusão danada, porque é todo mundo Bernoulli. Então, dois desses rapazes tinham ido já para São Petersburgo, o Nicolau e o Daniel. E quando o Euler completou, já tinha completado 19 anos, terminou o curso dele na faculdade com 19 anos, ele entrou com 15, ao contrário da opinião do pai, que queria que ele fosse pastor calvinista, e ele resolveu ser cientista. Eu ia dizer matemática e parei de ser cientista, porque naquela época não havia muita diferença entre matemática e física. Não. Então ele foi convidado para ir para São Petersburgo, mas não para ensinar matemática, porque as cadeiras de matemática já estavam ocupadas por Daniel e Nicolau. Ele foi para ensinar medicina. E foi para ensinar medicina. Ele pediu um tempo, disse, bom, me dá uns 9 meses aí para eu estudar medicina, mas... E foi ser professor de medicina. Ele precisa dizer o seguinte, ele é um cara extraordinário, né? Leonardo Euler é autor de mais de 800 trabalhos originais de matemática. Aqui no INPA tem uma estante que é quase toda só de livros com as obras originais dele. E ainda não terminaram, porque de vez em quando que vão considerar terminadas as obras de Euler, já impressas, aparece mais um manuscrito que ninguém conhecia. Tá lá. Bom, então ele foi para São Petersburgo. Antes de ir, ele ganhou um concurso da Academia de Ciências de Paris sobre o melhor formato de uma vela de navio para que fosse mais econômica, tipo formato de velas que você pudesse tirar o maior proveito da velocidade e estabilidade do navio. E ele ganhou esse concurso, embora ele nunca tivesse visto um navio na vida dele, porque ele era suíço, na Suíça não tem navio. O máximo que ele tinha era um barquinho ali naqueles 3.000 lagos que enfeitam, belíssimos lagos suíços. Ele lia nos livros e tal. Bom, então Euler é autor de centenas de trabalhos e diversas equações são chamadas equações de Euler. Diversos teoremas são chamados teoremas de Euler, mas tem um teorema, que é o que nos ocupa aqui, que tem uma singularidade. É o teorema de Euler para poliedros. A singularidade maior desse teorema reside no fato de que, ao contrário
dos costumes, do costume e do hábito de Euler, e toda vez que ele demonstrava, ele publicava um trabalho, ele não só demonstrava claramente aquilo que ele se propunha a fazer, como ele procurava explicar ao leitor como é que ele tinha chegado lá, naquele resultado. Nisso ele divergia bastante de outro extraordinário matemático, talvez até maior do que ele, chamado Gauss, que uma vez disse, pelo menos é que a história conta, isso não está escrito por ele em lugar nenhum, está escrito por testemunhas, que quando você constrói uma catedral, você retira os andaimes. Fica só a obra de arte terminada. Como você chegou lá em cima para botar aquela cruz na cúpula, é outra história, não está. Então, quando ele demonstrava um teorema, ele dava a demonstração, mas como é que ele chegou lá, como é que ele subiu aquelas escadas e levou, isso ele não dizia. Então, Euler costumava ser diferente, ele explicava as coisas. Só que nesse caso, esse teorema ele publicou em 1758, nos Anais da Academia de Ciências de São Petersburgo. Nessa altura aí, ele já tinha saído de São Petersburgo, ficou 25 anos na Alemanha, depois voltou para São Petersburgo e ficou lá o resto da vida. Outra coisa, aos 30 anos ele perdeu a visão de um olho, e nos últimos 13 anos da vida dele ele perdeu do outro olho também, ficou completamente deficiente visual. E apesar disso, nesses últimos 13 anos ele produziu tanta matemática quanto ele tinha produzido na vida anterior dele. Outra coisa também é que ele teve 13 filhos. Quer dizer, a mulher dele teve 13 filhos. De modo que ele era um matemático ao mesmo tempo produtivo e reprodutivo. Bom, então Euler demonstrou, ele publicou esse teorema, que em todo poliedro vale a fórmula V menos A mais F igual a 2. É uma nota em que, nota essa, na qual ele dá alguns exemplos, os exemplos conhecidos, cubo, tetraedro, octaedro, icosaedro, dodecaedro, os poliedros regulares. E dá algumas indicações pelas quais ele achava que a fórmula era verdadeira em geral, mas não demonstrou. Alguns anos depois ele tentou fazer uma demonstração, publicou uma pseudo-demonstração também. Até hoje ninguém entende o que é que ele quis dizer com aquelas coisas. Então ficou o problema. Durante muito tempo, de 1758 em diante, muita gente, numerosos matemáticos do mundo inteiro, procurando demonstrar esse fato. E o mais curioso é que está errado. Opa, um teorema errado publicado pelo Euler? Sim, o teorema está errado. É fácil de dar exemplo de poliedros em que V menos A mais F não é 2. Aliás, você pode achar poliedros em que V menos A mais F é qualquer número que você queira. Número inteiro, evidentemente. Quer dizer, imagina um paralelepípedo que você faz um buraco retangular. Aí você vai dizer, pô, isso aí não é um poliedro, porque as faces de um poliedro tem que ser polígonos simples. E essa face de cima aqui não é um polígono. Mas não tem problema. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, faça a mesma coisa embaixo, aí fica tudo polígono simples. Aí se você fizer a soma dos vértices e a soma das faces, somar, subtrair a soma das arestas, vai dar 0. Eu não vou fazer isso, mas é fácil de ver. Então, peraí, esse teorema V menos A mais F é igual a 0. E há outros, você pode fazer modificações aqui, botar vários buracos, né? E você tem números à vontade aí. Aí, então surgiu esse problema. E daí? Como é que um matemático da estatura de Euler publica um teorema que está errado? A propósito, eu vou deixar em suspenso essa questão durante 1 minuto. A propósito, eu não gosto dessa expressão.
Vocês vão me dizer, ué, é igual. Mesma coisa, tanto faz dizer que V menos A mais F é igual a 2, como V mais F é igual a A mais 2. Até tem a vantagem da segunda forma, que não tem sinal menos, e todo mundo detesta o sinal menos. Não. Não, é porque V mais F não significa nada, A mais 2 não significa nada. Bom, vocês vão entender o que eu quero dizer por não significa nada. Mas V menos A mais F é um número que se chama a característica de Euler do poliedro. Tem a letra grega Chi do poliedro P. É claro que a resposta que eu estava devendo, por que um cara como da estatura do Euler enunciou um teorema errado, é porque ele simplesmente não considerava isso como se fosse um poliedro. Ele nunca disse, e ninguém nunca definiu, o que é um poliedro. Então, para ele, na cabeça dele, poliedro era aquilo que a gente tem uma espécie de uma bola cujas faces são planas. E para aqueles, então, V menos A mais F é igual a 2. Mas como ele não definiu, então vale qualquer coisa. Euclides, que é o pai de todos eles, define poliedro como sendo um sólido cujas faces são planas. Aí é meio complicado essa definição, porque não diz que as faces são cilindros, nem diz o que são faces. Aliás, uma coisa, ainda sob o ponto de vista histórico, durante muito tempo, os matemáticos franceses escreviam no seu livro de História da Matemática que esse teorema foi demonstrado primeiro por Descartes. E Descartes, 60 anos antes, ou 100 tantos anos, sei lá quantos anos antes, ele viveu um século antes de Euler, tinha provado esse teorema. Ou melhor, tinha demonstrado as relações que implicavam nesse teorema. E coube a um matemático francês, cuja honestidade é extraordinária, porque essas coisas têm muitas vezes conotações patrióticas, entre aspas. Um matemático francês chamado Henri Lebesgue publicou um artigo provando que aquilo estava falso, não era verdade, não era correto interpretar a autoria desse teorema como sendo de Descartes, e inclusive dava uma razão que era massacrante. Ele disse que nunca, ninguém, essa realmente me pegou de surpresa quando eu li isso pela primeira vez. Nunca antes de Euler, jamais na história desse país. Bom, jamais algum matemático tinha mencionado a palavra aresta. Não é estranho isso? Antes de Euler, ninguém nunca tinha considerado arestas de poliedro. Arestas eram simplesmente desprezadas. Porque o negócio é o seguinte, o que é um poliedro? Para Euclides e para todos que vieram depois e para a gente, inclusive, que ensina no colégio. É um análogo de polígono, só que em 3 dimensões. Então, o polígono tem vértice, o análogo é um vértice. O polígono tem lados, o análogo são as faces. Mas o polígono não tem nada que passe para o poliedro como sendo aresta. A aresta não provém do polígono. Porque os lados do polígono vão corresponder às faces do poliedro, na analogia entre polígono e poliedro. Então, como ninguém nunca tinha falado em aresta, inclusive o Descartes jamais podia ter demonstrado esse teorema, porque ele não considerava aresta. Muito bem. E como é que está? Então, a definição, a validez desse teorema, o teorema é verdade? É. Por que eu não gosto dessa igualdade aqui? Porque esse número V menos A mais F significa a característica de Euler de um poliedro. Todo poliedro tem um V menos A mais F. Alguns poliedros têm V menos A mais F igual a 2. Quais são esses poliedros que têm V menos A mais F igual a 2? Não é fácil descrever explicitamente todos os poliedros que têm V menos A mais F igual a 2. Então, o correto para fazer, quando se considera uma classe elementar, e todos nós aqui estamos pensando em aprender para ensinar melhor, a classe mais elegante e mais fácil de definir de poliedros para os quais V menos A mais F é igual a 2 é a classe dos poliedros convexos.
Bom, mas peraí, poliedro convexo, eu tenho que dizer primeiro o que é um poliedro. Eu ainda não disse. Falei, não disse o que é um poliedro. Para nós aqui, quando a gente olha para V menos A mais F, o sólido cujo bordo é o poliedro que a gente está olhando, não importa. O interior disso não tem grande importância. A gente só está olhando para vértices, arestas e faces. Então, um poliedro convexo é aquele que é o bordo de uma região convexa no espaço. O que é um conjunto convexo? Um conjunto no espaço. É espaço. O plano pode ser um conjunto convexo, pode ser no espaço, no plano, onde for, tudo. Conjunto convexo X. É um conjunto que tem a seguinte propriedade. Se eu pegar dois pontos X e Y pertencentes a esse conjunto, então o segmento de reta que liga X a Y está todo contido no conjunto. Você pega o conjunto X, pega dois pontos quaisquer, o segmento de reta que liga esses dois pontos está contido em X. Isso aqui é um conjunto convexo. Por exemplo, esse conjunto que eu esbocei aí é convexo. Se eu pegar um conjunto assim, ele não é convexo, porque, embora alguns pontos possam ser ligados por segmentos contidos no conjunto, alguns não podem, né? Então tem conjuntos convexos e conjuntos que não são convexos. Não existe em matemática, não existe a expressão conjunto côncavo, né? Côncavo e convexo só na música do Roberto Carlos. Fora daí não tem côncavo e convexo. Então o conjunto convexo é esse. Dados dois pontos, quaisquer, o segmento de reta que liga esses dois pontos está contido no conjunto. Então o que é um poliedro convexo? Primeiro, poliedro convexo é uma P. Poliedro, vou botar no singular, poliedro convexo P. É a reunião de um número finito de polígonos simples. Polígono simples é uma linha poligonal fechada, tal que cada lado dessa linha só tem pontos em comum com o lado anterior e o lado seguinte. Não tem, por exemplo, isso aqui não é um polígono simples, porque eu tenho um lado aqui e um lado aqui, né, que se intersectam fora das extremidades. Então, polígono simples é uma linha poligonal fechada na qual cada lado tem pontos em comum somente com o lado seguinte e com o lado anterior. Ok? Então, é uma reunião de um número finito de polígonos simples. E segundo, sim, a palavra polígono. A palavra polígono tem dois significados. A gente está tão acostumado que a gente troca. Às vezes a gente, quando diz polígono, como eu estava dizendo agora, eu estou me referindo à linha, mas polígono também quer dizer o interior. Não é isso? Quando a gente diz assim, perímetro do triângulo, a gente está considerando só as linhas, os lados. Quando a gente diz área do triângulo, é evidente que eu não estou considerando só os lados, porque os lados a área é zero, não tem área. Então, vamos continuar assim, né? Polígono, para nós aqui, às vezes é lado, às vezes é uma linha, às vezes é uma porção do plano. Isso não faz mal nenhum. A gente já faz isso a vida toda. Só existe um caso em que cria confusão. É círculo e circunferência. Às vezes círculo quer dizer o bordo, às vezes círculo quer dizer o interior também, é uma confusão.
Por isso que eu sempre digo circunferência. Eu nunca digo círculo quando eu quero dizer circunferência. Porque a palavra circunferência não tem ambiguidade. É uma linha. A palavra círculo é ambígua. Ok? É uma reunião de um número finito de polígonos simples. E segundo, essa não há, eu vou dizer assim, sim, polígonos simples cujos lados chamam-se as arestas do poliedro. Ok? É uma reunião de um número finito de polígonos simples, como por exemplo o tetraedro. São 4 polígonos e os lados são chamados as arestas. A segunda condição é que cada aresta é lado de exatamente 2 desses polígonos. Esqueci de dizer que esses polígonos simples são chamados faces, né? Vou botar entre parênteses aqui. Os polígonos simples que compõem o poliedro são chamados faces. E os lados desses polígonos chamam-se aresta. Cada aresta é lado de exatamente 2 faces. Embora uma situação como essa possa ser considerada em muitas situações matemáticas, mas não em geometria elementar, como sendo um polígono, eu não sei se o meu desenho deu para convencer vocês. O que eu tentei esboçar aí são 2 tetraedros com uma aresta em comum, um ao lado do outro, tá certo? Então isso aqui é a base da pirâmide, ok? Isso aqui é a base da outra pirâmide. Então eu peguei essas 2 pirâmides e colei ao longo de uma das arestas laterais. Isso embora nos estudos mais avançados, isso é perfeitamente considerado como um poliedro, porque só tem todas as propriedades que se exigem. Ele não se encaixa aqui. Cada aresta é lado de exatamente 2 faces, porque essa aresta aqui do meio é lado de 4 faces. 2 de um dos tetraedros e 2 do outro tetraedro. Então isso aqui. E a terceira condição, P é o bordo ou o interior de P. P é o bordo de um conjunto convexo. Quer dizer, quando você tem um poliedro, você tem o interior e o exterior dele. E o bordo são as faces do poliedro que separam o interior do exterior. Na verdade, aqui todas as faces pertencem ao bordo, porque o próprio polígono P é o bordo de um conjunto convexo. Quer dizer, existe um conjunto convexo no espaço. Cujo bordo o P é uma coisa assim. Tem o outro lado que não dá para desenhar, aqui eu estou no plano, mas ele limita um conjunto convexo.
O que quer dizer que ele limita um conjunto convexo? Isso quer dizer o seguinte: se você ligar dois pontos de P quaisquer, vou pegar um ponto de P e um outro ponto de P, e você ligar, esse segmento de reta está todo contido no interior de P. Quer dizer, P não pode ser um poliedro desse tipo. Tá? Ok? Muito bem. O que mais? Então isso aqui é um poliedro convexo. Além disso, eu acho que já chega. Tem mais uma condição que às vezes a gente põe, eu sempre vou botar: a interseção de duas faces se cortam segundo, e só para deixar bem claro a forma do poliedro: uma aresta comum ou um vértice. Se você tomar duas faces quaisquer, ou então não se cortam, né? Se pegar duas faces quaisquer, a interseção ou é vazia, ou é um vértice, ou então é uma aresta comum. Não tem como uma face cortar a outra assim. Não. Ok? Então isso aqui é um poliedro convexo. Às vezes a pessoa também define um poliedro convexo de outra maneira, mas dessa maneira eu acho que é a maneira mais indicada para o que nós queremos fazer. Quer dizer que é uma coisa cujo interior é um conjunto convexo. É um poliedro cujo interior é um conjunto convexo. Muito bem. Bom, então vamos voltar para a nossa história. Então a história estava assim. Tinha o teorema de Euler. Euler era um grande matemático. Euler não andava por aí dizendo besteira. E o teorema dele tinha contra-exemplos. Aí todo mundo verificou logo que ninguém é bobo, que os contra-exemplos tinham como origem o fato de que ele nunca disse o que ele chamava de poliedro. Aquelas coisas que estavam no contra-exemplo simplesmente não eram poliedro para ele. E era impossível dizer o que era, porque ele nunca disse o que era. Então as pessoas verificaram que a maneira... Repete, por favor, a definição para o quarto que a gente viu. Hein? Duas faces se cortam segundo uma aresta ou um vértice. Quer dizer, a interseção de duas faces é uma aresta ou um vértice. Bom, então o que eu estava dizendo? Então as pessoas verificaram que os contra-exemplos que apareceram todos de polígonos que não eram convexos. Então surgiu a ideia de demonstrar o teorema de Euler para poliedros convexos, que é uma ideia muito boa, porque para alunos a gente simplesmente diz isso, que um poliedro convexo é aquele que é o bordo de um conjunto convexo no espaço. Quer dizer, aquele cujo interior é um conjunto convexo. Quer dizer, ligados dois pontos, esses dois pontos que ligam quaisquer dois, ou melhor, o segmento de reta que liga dois pontos está sempre contido no interior. Então, tem surgiram algumas demonstrações. A primeira demonstração, historicamente, é a demonstração de Legendre. André Legendre é um grande matemático francês que deu uma ideia maravilhosa de demonstrar o teorema de Euler para poliedros convexos. Só que a ideia dele, eu vou dar para vocês aqui, que é simples, mas não acho que deva ser dada para os alunos, não ser um aluno muito curioso, porque envolve um negócio chamado geometria esférica. Geometria esférica é uma geometria na esfera. Quer dizer, na verdade é a verdadeira geometria, porque quando a gente considera o pedaço do plano, nós estamos em cima de uma esfera. Então, a geometria esférica, você tem segmento de reta. O que é um segmento de reta? Você pega dois pontos
A e B, aí você tem o centro sobre a esfera, tem o centro da esfera, o centro O, aí você, ligando A, B e O, você tem um plano. Tá? 3 pontos distintos no espaço determinam um plano. Esse plano vai cortar a esfera segundo um arco de circunferência. Quer dizer, a interseção desse plano com a esfera é uma circunferência chamada um grande círculo, porque é uma circunferência que passa pelo centro da esfera. Uma circunferência que passa pelo centro da esfera é um equador, né? Chama-se um grande círculo. É uma circunferência que contém... Porque a esfera contém muitas circunferências. Toda vez que você pega uma esfera e você corta essa esfera por um plano, a interseção é uma circunferência. Qualquer plano que você pegue. A não ser que você pegue um plano tangente, aí a interseção é um ponto. Aí essa circunferência vai aumentando, que estão sendo... É claro que isso aí é uma circunferência, que a distância se você considera a perpendicular baixada do centro sobre esse plano, aí todos esses raios aqui vão ter o mesmo comprimento e você vai ter um cone com a base. Então você vê que é uma esfera, que é um plano, uma circunferência, mas não vem ao caso. Então a interseção de um plano com a circunferência, de um plano com a esfera, é sempre uma circunferência. No caso aqui, quando o plano passa pela origem, essa circunferência é a maior possível, então você tem um grande círculo, e isso aqui é o que na geometria esférica desempenha o papel de segmento de reta. Duro não tem nenhum segmento de reta ligando o Brasil à Austrália sobre a superfície terrestre, não existe. Para ligar o Brasil à Austrália por um segmento de reta, você tem que passar pelo interior da Terra. Então isso é o que se chama geodésica, que é o caminho mais curto. Tem que ter cuidado, que às vezes pode ser o caminho mais comprido, porque se você for daqui para aqui, por esse lado, é bem comprido, né, o caminho. Por isso é que às vezes você, quando vai viajar para a Austrália, vocês todos viajam semanalmente para a Austrália, e vocês olham para a rota do avião, você acha esquisito, mas eu vou para o Polo Sul, depois dá a volta para lá. Não, é porque a Terra é redonda, se você olhar, você vai realmente por um caminho bem retilíneo. Retilíneo, entre aspas, é o caminho mais curto. Muito bem. Então o Legendre usou a geometria esférica para demonstrar o teorema de Euler. De que modo? Ele usou o teorema da soma dos ângulos de um triângulo esférico. Um triângulo esférico tem uma porção da esfera limitada por 3 arcos de grande círculo. Mas tem um adicional aí, você tem que exigir que esse triângulo esteja contido inteiramente no hemisfério. Porque se você permitir que tem triângulos que não estão contidos no hemisfério, aí quando você diz esse triângulo que tem esses vértices A, B e C, você quer dizer esse triângulo aqui ou o outro lado? Né? O complemento dele na esfera. Também é uma região da esfera limitada por 3 arcos de grande círculo. Para evitar essa coisa, a gente exige que o triângulo seja uma região da esfera limitada por 3 arcos de grande círculo, mas que esteja contida no hemisfério. Então tem uma fórmula chamada fórmula da soma dos ângulos de um triângulo esférico, que é muito engraçada. A soma dos ângulos do triângulo esférico, a gente olhando logo, vê que esse triângulo esférico é meio gordinho, né? A soma dos ângulos de um triângulo comum é 2 ângulos retos, que a gente chama de π, né? Π é 2 retos. Fica mais fácil de escrever. Π radianos. Num triângulo plano, a soma dos ângulos é 2π. É π. É 2 retos. Mas esse triângulo aqui é meio gordinho. Então tinha que ser π mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa é o que se chama excesso esférico. Aí o cara que está pela primeira vez tentando calcular a soma dos ângulos do triângulo esférico, ele ficou meio chateado, desistiu, porque ele começou a experimentar, como fazem todos os matemáticos,
a gente quer ver se uma coisa é verdade ou não, a gente não vai logo demonstrar tudo. Procuramos exemplos para ver se funciona. Aí você considera o Equador e você olha o polo relativo àquele Equador, e todo Equador tem um polo, né? Então, esse polo você considera um triângulo formado por dois lados que saem do polo e terminam no Equador. Esse ângulo aqui e esse aqui são π sobre 2, e esse aqui é π sobre 2. Essa linha perpendicular é essa. Então, a soma dos ângulos desse triângulo aqui é alfa mais π. É esse ângulo, mais esse. Aí eu começo a mexer com esses dois lados, para lá e para cá. Esse alfa aumenta ou diminui, então aí o cara desistiu. Não tem fórmula para a soma dos ângulos de um triângulo esférico, porque eu posso arranjar triângulo esférico cuja soma dos ângulos é qualquer número, eu posso mexer ali, aumentar e diminuir. Mas a pessoa que tem fé não desiste facilmente, né? Tem que chamar o Joel Santana para ajudar ele. Está na zona de rebaixamento, aí resolveu sair. Bom, como é que faz? Aí teve um matemático chamado Girard, matemático francês, que descobriu que isso aqui é igual a isso mais a área do triângulo dividido pelo quadrado do raio. Portanto, essa é a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico. Significa o seguinte, que um triângulo que tem uma área bem pequenininha, a soma dos ângulos internos dele é praticamente dois ângulos retos. É os triângulos que a gente conhece aqui. Mas você pega um triângulo muito grande, a soma dos ângulos internos dele dá dois retos mais uma coisa proporcional à área. Tem esse R2 aqui, tem uma razão de ser. Se não tivesse o R2, tinha qualquer coisa ao quadrado aí. Porque a área tem dimensão 2. A área é um negócio sempre produto da base pela altura, é sempre produto de dois números. E ângulo não tem dimensão, ângulo tem dimensão 0. Quer dizer, ângulo não depende da unidade de comprimento que você pega, né? Então, você tem que dividir por alguma coisa ao quadrado para eliminar, se não tivesse isso aqui, isso ia depender da unidade de comprimento, mas essa forma aí não depende. Eu não vou demonstrar isso, porque eu não tenho tempo, mas está aí no meu livro, Meu Professor de Matemática, não está no nosso livro. Eu falo algumas coisas que não estão no nosso livro, porque no nosso livro vocês já leram, ou estão lendo, ou vão ler, então para umas coisas para valer a pena eu estar aqui falando para vocês. Então, como é que ele calculou a V menos A mais F? Primeiro, eu posso considerar que o poliedro está contido na esfera. Que é um poliedro. Esse poliedro contido na esfera. Mais do que isso, sobre a esfera. É um poliedro com espera aí, você pega um poliedro que é todo retinho, como é que você vai colocar ele na esfera? O que o Legendre fez foi muito simples. Ele imaginou esse poliedro aqui dentro da esfera, pegou o ponto aqui, que é o centro da esfera, e projetou. Cada ponto aqui tinha um correspondente aqui, x'. Como o poliedro é convexo, essa projeção é uma transformação biunívoca, quer dizer, você não pode ter dois pontos aqui sendo transformados no mesmo ponto lá, porque aí você teria uma situação como essa, por exemplo. Aí esses 1, 2, 3 pontos teriam a mesma imagem lá, mas isso não pode acontecer porque o poliedro é convexo. Então, o poliedro sendo convexo, ele pode imaginar um foco de luz aqui, por exemplo. O poliedro é feito de material transparente, mas as arestas dele são opacas. Então, quando você põe um foco de luz aqui no centro,
ele se projeta e você tem a projeção dele, é uma decomposição da esfera em polígonos esféricos. Está claro isso? Então, o primeiro passo da ideia do Legendre foi imaginar que o poliedro está em cima da esfera. Você pega uma bola de futebol, e você está vê que ela está decomposta em triângulos, em polígonos, pentágonos e hexágonos, sobre uma esfera. É um poliedro esférico, não tem nada demais naquilo. Todo mundo está acostumado a ver isso, uma bola de futebol. Então, o poliedro está sobre a esfera. Primeira coisa dele. A segunda coisa é que todas as faces são triângulos. Todas as faces são triângulos? Não, porque se eu tiver uma face que não é triângulo, do poliedro, desde antes de projetar, eu já podia supor que todas as faces são triângulos. Eu pegava, decompunha o triângulo, cada face que não fosse triangular, das avós diagonais, aí decompunha em triângulo. Quando eu faço isso, toda vez que eu acrescento, eu tenho um polígono. Aí eu pego, acrescento uma diagonal desse polígono. O que é que acontece com a expressão V menos A mais F? O V mudou. Eu tinha o polígono original e esse novo polígono aqui. Aí a diferença é o V mudou? Não. Não acrescentei nenhum vértice, nem tirei nenhum vértice. O A mudou? Mudou. Eu acrescentei uma aresta. Não tinha essa aresta, eu acrescentei. O A aumentou de 1. A face mudou? O número de faces? Mudou. Também aumentou de 1. Eu tinha uma face, agora eu tenho 2. Mas aí, o A aqui é negativo e o F é positivo. Se eu aumenta um aqui e aumenta um aqui, cancela. Então, V menos A mais F não muda se eu considerar que todas as faces são triangulares. Isso é uma coisa que em quase todas as demonstrações do teorema de Euler para poliedro é uma observação inicial. Você pode supor que as faces são todas triangulares. Tem sempre umas pessoas mais ranhetas que dizem, professor, mas se eu tinha uma face, eu pego, ponho uma nova aresta aqui, isso aqui são duas faces diferentes? Aí a velha pergunta, duas faces não tem que estar em planos diferentes? Normalmente sim, se a gente diz que considera um dodecaedro, as 12 faces são todas em planos diferentes. Mas esses polígonos, eles estão especificados aqui. Eu posso perfeitamente considerar um poliedro que tem isso aqui como uma das faces e isso aqui como uma das faces, embora as duas estejam no mesmo plano. Não tem o menor problema com isso. Eu posso botar quantas faces eu quiser, é só subdividir. Com isso, não afeta em nada o estudo dos poliedros e o meu poliedro é só formado por triângulos esféricos. Então, voltando à história, começo da história. Eu tenho um poliedro esférico, quer dizer, ele está em cima de uma esfera. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? O que é que o Legendre fez? Ele considerou a soma dos ângulos internos desse poliedro. Desses triângulos, desculpa. Temos S índice T é a soma dos ângulos do triângulo T. Ok? Então eu vou chamar de S índice T, chamar esse triângulo aqui de T, então isso aqui é a soma dos ângulos do triângulo T. Então você vai ter o seguinte, para todo T, o S índice T vai ser igual a 2 ângulos retos mais a área do triângulo T dividido pelo quadrado do raio. Aí eu tomo a soma dos ângulos internos
de todos os triângulos. A soma dos ângulos internos de todos os triângulos vai ser igual ao número a soma dos ângulos internos de todos os triângulos, relativamente a todos os triângulos. Quantos triângulos tem? F. Entendeu? Estou somando aqui. Quantos triângulos? 1, 2, 3. Cada triângulo é uma face. Então tem F triângulos. F vezes π. Mais a soma de todas as áreas desse triângulo dividida por R2. Bom, mas peraí, a soma das áreas de todos esses triângulos é a área da esfera. A área da esfera é 4πr2. Então, agora, ok? Agora eu posso olhar, isso aqui é a soma de todos os ângulos que aparecem aqui. Em vez de agrupar esses ângulos triângulo por triângulo, eu agrupo esses ângulos vértice por vértice. Diga. Espera aí, deixa eu terminar de escrever. Diga. Todos os termos de esfera que estão no mesmo hemisfério, tem que estar diferente. Como? Todos os triângulos de esfera, Por definição. que está no mesmo hemisfério, É. Não, cada triângulo tem seu hemisfério. Não é o mesmo hemisfério para todos os triângulos. Cada triângulo tem que estar contido no hemisfério, que é para evitar aquele negócio. Você pega um triângulo aqui, eu quero dizer, a esfera tem esse problema, né? Quando você pega uma coisa aqui, você quer dizer qual o interior disso. É isso ou esse aqui? Aí um cara que mora aqui diz, não, eu estou no interior, porque a minha fronteira é esse aqui. Tá? Para evitar isso, eu digo que o triângulo está contido no hemisfério. Então isso aqui não é triângulo. Embora tenha um bordo formado por 3. Entendeu? cada triângulo tem seu hemisfério. Claro. Desculpe o tom. Claro, esse tom é um tom chato, né? Que pergunta boa. Desculpe, eu não quis dizer isso. Né? Pergunta boa, válida, e você teve coragem de perguntar, que muita gente ficou calada. Mas a gente, às vezes, não se contém e dá uma conotação assim. Aliás, eu aproveito essa oportunidade para fazer um pedido a vocês. A coisa mais fácil para um professor é humilhar o aluno, né? Quer dizer, que bobagem, você não sabe isso. Esquece o tempo que ele levou para entender aquele negócio, né? Aí põe a culpa toda no aluno. Você tem que se colocar no lugar dele. Nesse momento aqui, você é aluno e o tom da minha voz foi depreciativo e eu peço desculpas por isso. Bom, agrupando os ângulos por vértice, então a soma dos ângulos que estão no mesmo vértice é quanto? É 2π. Se você somar os ângulos todos que estão no mesmo vértice, então a soma de todos os triângulos, a soma de todos os ângulos daqui, a soma de todos os ângulos de todos os triângulos aqui, vai ser igual a 2π vezes o vértice. Então, por um lado, a soma do triângulo, de soma dos ângulos é esse, por outro lado, a soma dos ângulos é esse. Conforme eu agrupe, você tem um bando de moedas, você pode agrupar pelo tamanho das moedas, pelo valor das moedas, ou você pode agrupar por aquelas que tem mais. 2 moedas aqui, 3 aqui, 4 aqui, depende. Tudo dá no mesmo. Então a soma, agrupando os ângulos por vértice, a soma dos ângulos é igual. Está claro isso? 2πv. Porque em cada vértice, os ângulos que concorrem, que tem esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, somando deu a volta completa, então 2π. Ok? Então, igualando, o que é que eu tenho? Que πf mais. Bom, isso aqui, eu ponho a área do triângulo. Qual é que é a área do... Somando todas as áreas de todos os triângulos, da área da esfera. Qual é a área da esfera?
4πr2. Então 4πr2, isso aqui, 4πr2 dividido por R2. Então vai dar 4π, né? Isso aqui é essa soma aqui. Por outro lado, isso aqui é 2πv. Tem π demais aqui, então fica F mais 4 é igual a 2v. Mas se eu tenho uma relação que não envolve as arestas. É preciso observar que não pode sair por aí dizendo que em qualquer triângulo, em qualquer polígono, poliedro convexo, F mais 4 é igual a 2 mais V. Isso é falso. Isso é verdadeiro porque eu estou supondo que os polígonos são todos triângulos. Quando eu traço diagonais para transformar todos os polígonos em triângulos, o F menos A mais V não muda, mas o F muda, o V muda. Então, o V não muda, mas o F muda e o A muda. Né? Então, o F muda. Então, o V não muda, então ficaria errado. Isso aqui é verdade quando o... Agora, 2V. Agora, o F... Tem uma coisa engraçada a respeito do F. O F é 3F menos 2F. Vocês sabiam disso? F é 3F menos 2F. É uma grande descoberta que eu fiz depois de muito pensar. Descobri que F é 3F menos 2F. Por que eu estou interessado em 3F? Pelo seguinte. Porque 3Fs é o número de arestas. Cada face tem 3 arestas. Então 3F é o número de arestas. Mas espera aí. Mas quando eu faço isso, eu pego uma face aqui, tem 3 arestas. Eu pego outra face aqui, tem 3 arestas. Mas essa aresta aqui eu contei 2 vezes, porque cada aresta é aresta de 2 faces. Então, 3F é a mesma coisa que 2A menos F. Aí, fica aqui. F, voltando para aqui. F mais 4 é igual a, melhor, fica 2A menos F mais 4 é igual a 2V. Dividido por 2, peraí, 2A menos 2F. Está faltando aqui, né? Faltou um 2 ali. Então, A menos F mais 2 é igual a V. Então, V menos A mais F é igual a 2. Essa foi a demonstração dada por Legendre. Foi a primeira demonstração compreensível do teorema de Euler para poliedros. Foi dada muitos anos depois da morte dele, nem me lembro que ano foi. Tem aqui. Está nesse livro aqui, meu professor de matemática. Como é? Em 1794. 1794. É. Como é? É claro. Claro. Quando eu comecei a dar aula, quando o aluno fazia observação dessa, eu fiz de propósito para saber se vocês estavam prestando atenção. Mas essa piada está tão velha, desgastada, que não digam mais isso não. Não cabe mais. Tem outra demonstração aqui no livro Meu Professor de Matemática, que é a demonstração que nós usamos aqui no livro Matemática do Ensino Médio, volume 2, que não usa a esfera. Usa... Caramba, eu tenho 7 minutos para dizer o que é. A ideia é muito interessante. Você imagina um poliedro convexo. Imagina que
ele está colocado sob o sol a pino. Então esse poliedro convexo, ele tem faces iluminadas e faces sombrias. Aquelas faces. E as faces iluminadas são separadas das faces sombrias. As faces iluminadas estão aqui e as faces sombrias estão aqui embaixo. E ele tem a sombra dele. É um polígono aqui no plano. Então, você vai calcular a soma dos ângulos internos de todos os triângulos. Eu suponho que tudo é triângulo. Eu desenhei aqui uns que não são triângulos, mas eu vou decompor. Tá? Então, vou calcular novamente, como o Alexandre fez, a soma dos ângulos internos desses triângulos, observando uma coisa bastante óbvia, mas que é fundamental, que é o seguinte: tanto faz você considerar um triângulo lá em cima, seja ele iluminado ou sombrio, como a sua projeção aqui embaixo, a soma dos ângulos internos é a mesma. Claro, é dois ângulos retos, tanto faz ele estar inclinado como estar deitado. De modo que a soma dos ângulos internos dos triângulos aqui, desse poliedro, é igual à soma dos ângulos internos da projeção, mais a soma dos ângulos internos da projeção. Duas vezes. Duas vezes não, porque eu disse duas vezes é bobagem, porque quando você projeta, a face iluminada aqui se projeta numa coisa assim, e a face sombria se projeta numa coisa assim. A face iluminada tem 3 triângulos e a face sombria só tem um. Mas de qualquer modo, você vai considerar a soma dos ângulos internos de todos esses poliedros, de todos esses triângulos. E você faz isso, como antes, de duas maneiras. Você toma a soma dos ângulos internos dos triângulos iluminados, mais a soma dos ângulos internos dos triângulos sombrios. Então a soma dos ângulos internos do poliedro, de todos os triângulos que compõem ok? Tem a soma dos ângulos internos dos lados dos triângulos iluminados, mais a soma dos ângulos internos dos triângulos sombrios. E os vértices. Aí você tem dois tipos de vértices. Você tem vértice, é o número total de vértices, é igual a V0 mais V1 mais V2. V1 são vértices iluminados. O V2 são os vértices sombrios. E aqui aparece o V0, que são os vértices do contorno. Que é o contorno. O contorno é um polígono que separa os vértices iluminados dos vértices sombrios. Então ele se projeta aqui, né, se projeta aqui sobre o bordo desse polígono. Muito bem. Uma coisa a observar é o seguinte, é que cada ponto aqui da sombra é sombra, cada ponto aqui é sombra de exatamente 2 pontos daqui. Tem 2 pontos que se projetam nele. Exatamente 2 pontos. A menos que ele seja um ponto do bordo. Aí ele é a imagem de um só. Por que exatamente 2? Porque aí eu vou usar o fato de que o poliedro é convexo. Convexo é o seguinte, a interseção de 2 conjuntos convexos é convexo. É convexo. Então, o segmento de reta é um conjunto convexo. O interior do poliedro é um conjunto convexo. Então, a interseção do segmento, se você tem uma reta,
Uma reta é um conjunto convexo. Tá? O interior é um conjunto convexo. Então a interseção é um conjunto convexo. Mas um conjunto convexo na reta, o que é? É um segmento de reta. É o único modo de você ter um conjunto convexo na reta. Você tem um segmento de reta, ou então uma semirreta. Então, você tem dois extremos, o extremo do segmento e o outro extremo do segmento. Esses dois pontos vão se transformar num único ponto. Muito bem, então eu vou fazer essa soma. Bom, o S1, a soma dos vértices iluminados, é 2π vezes o número de vértices iluminados mais π vezes V0 menos 2. Espera aí, o que é esse V0 menos 2? Isso aqui é a soma dos ângulos internos desse polígono aqui, que é igual a π vezes o número de vértices menos 2, né? Soma dos ângulos internos de um polígono. Isso aqui. O S2 é a mesma coisa, 2π vezes V2 mais π vezes V0 menos 2. Somando, fica S é igual a S1 mais S2. Então, dá 2πV1, 2πV2, πV0, πV0, dá 2π vezes V0 mais V1 mais V2 menos 4π, que é esse 2π daqui mais esse 2π daqui, é menos 4π. Muito bem. Agora, essa soma, se em vez de somar triângulo por triângulo, eu somar vértice por vértice, essa soma vai dar não, se eu somar face por face, se eu somar face por face, então essa vai dar 2π vezes A menos S. E que fica 2πV menos 4π. Que é igual, agora, novamente o F é 3F menos 2F. Então F é igual a 2A menos 2F. Então fica 2πV menos 4π é igual a S, que é igual a πF. Porque eu estou somando F triângulos, cada triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a π, então S é igual a πF. Então isso aqui vai dar π que multiplica A menos F. Que é a mesma história, de 3F é igual a 2A. Aí, simplificando, fica V menos A mais F igual a 2. Bom, aí no livro tem essa demonstração é bem interessante, ela é devida a um ser, uma pessoa muito curiosa chamada Zoroastro Zambuja Filho, que ninguém nunca viu, mas é um cara muito interessante. Ele existe, é único, mas ninguém nunca viu. Algum tempo atrás, até essa demonstração está aqui no livro, e tem uma aplicação que é uma consequência do teorema de Euler, é a mostra de quantos são os poliedros regulares. Está feito bem direitinho aqui no livro. Um dia um colega meu, que é professor do INPA, o Gugu, que além de professor do INPA, ele é muito interessado em problemas de Olimpíada, desde menino que ele faz Olimpíada, ele me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ele disse, você conhece algum poliedro que não tenha face alguma convexa? Aí eu pensei, disse, não, todo poliedro que eu consigo imaginar tem pelo menos uma face convexa. Aí disse, vamos no Google? Vamos. Aí ele foi no Google, começou a procurar de todo jeito, terminou achando no site da Sociedade
da a Universidade de Nova Caledônia. Para começo de conversa, ninguém sabia onde era Nova Caledônia. Nova Caledônia é uma ilha que pertence à França, que fica lá perto do Polo Sul, que é perto da Nova Zelândia, o sul da Nova Zelândia. E no site da Universidade de Nova Caledônia tinha isso aqui. Inclusive que você pode mexer ali, mexendo com o mouse, que é um poliedro muito bonitinho, que tem as faces todas, tem 12, é um icosaedro, tem 12 faces. As faces são todas não convexas. E as faces dele são todas congruentes, tem 5 lados, são parecidas com bandeirinha de São João, e a maneira de obter essas faces, esse modelo aí foi feito, claro, por quem? Pelo Wagner, né? Tinha que ser o Wagner. E o Wagner não conseguiu acessar esse site da Universidade de Nova Caledônia, é meio complicado, porque às vezes está, às vezes não está no Google. Aí eu disse a ele como é que fazia. Aí só pelas minhas instruções, assim, bem abstratas, o danado fez. A instrução é o seguinte: você pega um pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas, e você fica com isso aqui. Tá? Então, essas são as faces do poliedro. Aí você pega 12 faces dessa e cola para fazer isso. Agora, pegar 12 faces dessa, todas iguais, e colar para fazer isso aqui, tem que ser o Wagner mesmo. Eu ainda dei uma dica para ele. Quando você pegar 2 faces, você cola primeiro as 2 assim. Aí você fica com 6 negócios desses. Não estão no mesmo plano. Depois você fica mais fácil. Pois ele fez e está aqui. Não sei se alguém de vocês quer isso aí. Quando terminar, quando eu sair, peguem. É lembrança do Wagner para vocês. Como é que é? Peraí, deixa ele falar. Fala alto. A é a área do triângulo. Diga. Está no livro, dá uma olhada no livro. Está no livro, exatamente. Só que eu... Chega. Exatamente assim no livro. Está na hora de vocês descansarem. Ah, não tem aula depois. Tem um descanso agora e aula depois.